vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 20. Nós vamos ler 2 versículos desse livro de Jeremias. O título da mensagem: Não se cale, você tem a mensagem. Porque sempre que falo, Jeremias dizendo, ok? Tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Agora, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amadas, vocês sabem que a missão do profeta é anunciar a mensagem de Deus. Só que muitas vezes a mensagem de Deus, ela vai e confronta aquilo que, no caso do profeta Jeremias, estava confrontando aquilo que o povo de Deus, num todo, estava fazendo de errado. Era uma época de corrupção, de injustiça, era uma época de mentiras, de abandono da fé. Cada um fazia o que dava na sua cabeça, não dava atenção ao que a palavra de Deus ensinava, não estavam observando a lei. Até mesmo os religiosos estavam andando de forma torta, equivocada. Era um tempo muito difícil. Era um tempo em que cada vez que o profeta abria a boca para falar, as pessoas queriam matar o profeta, queriam apedrejar o profeta, queriam confrontar o profeta. Até mesmo os líderes daquela época, os líderes do povo judeu. E o que acontecia? Jeremias, ele estava no momento em que ele diz: toda vez que eu tenho que falar para o povo, eu tenho que dar a mesma mensagem. Falar com eles a respeito de violência, de destruição. Eu já... ele fala aqui, a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, ludíbrio, todo dia. Aí o que acontece com Jeremias? Ele pensa assim: chega, não vou mais falar, não vou mais anunciar, não vou mais na igreja, eu não vou mais falar de Jesus. Naquela época, né, não era a respeito de Jesus, porque eles estavam no novo pacto, mas era mais ou menos isso. Estou falando dessa forma para você entender. Então, quando ele falou que ele não vou mais falar, sabe o que aconteceu? Falou: não posso, porque essa palavra, ela arde dentro do meu coração, ela queima dentro de mim. Mesmo sofrendo, mesmo desfalecendo, mesmo não sendo aceito, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo criticado, muitas vezes sendo açoitado, mesmo sendo jogado muitas vezes em cárcere, em celas, eu não posso me calar, porque esta palavra queima como fogo dentro do meu coração. Esse é o contexto desses 2 versículos que nós acabamos de ler. Não se cale, você tem a mensagem. Minhas amadas e meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho é simples. É simples. Todavia, muita gente tem dificuldade de compartilhar, de passar essa mensagem adiante. Mesmo vindo aos cultos, mesmo
anotando as pregações, as mensagens. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de estar traduzindo essa simplicidade, transmitindo com simplicidade essa palavra a outras pessoas. Isso faz com que a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição, certo? Eu estou falando igreja, eu e você, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então a igreja, ela acaba muitas vezes se omitindo, ficando em silêncio. E eu queria perguntar a você nessa tarde, por que será que isso acontece? Se em nós há uma mensagem, se o evangelho é simples, por que muitas vezes, diante de oportunidades, ficamos em silêncio? Será que não acontece com a gente o mesmo que aconteceu com o profeta Jeremias? Será que a gente não tem também medo da rejeição, da crítica? De não sermos aceitos? De sermos muitas vezes humilhados? Então a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque a mensagem, ela está em nós, nós temos a mensagem, e as oportunidades também, elas surgem. Mas só que muitas oportunidades são desperdiçadas, e a gente vive tempos em que a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Muitos seguidores de Cristo e da sua mensagem, que poderiam estar levando a sua palavra, levantando a sua bandeira, ficam escondidos muitas vezes atrás de um comportamento social moderno. Eu sou crente, mas eu sou legal. E aí, muitas vezes você vê coisas que precisam ser confrontadas, você vê coisas que precisam ser faladas, mas não fala, porque você é um crente legal. Olha, eu uso até calça jeans e uso batom vermelho. E muitas vezes não confronta situações por esse padrão de comportamento social moderno. Só que enquanto você e eu e nós nos calamos, o mal ele avança, ele faz vítimas e ele faz muitos estragos. Nós temos visto. Você deve ver ao seu redor, na família, no bairro em que você mora, na escola em que você estuda ou no local em que você trabalha, quantas vezes você teve a oportunidade de falar da mensagem de Cristo, mas não falou, porque você ficou com medo, porque você se deixou levar pela timidez, porque você se deixou levar pelo comportamento social moderno. Só que pregar o evangelho, minhas amadas, não é uma escolha, é um mandamento de Cristo. Jesus falou o seguinte, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem que é a toda criatura, não é somente aquelas pessoas que a gente olha e então a gente julga que são pessoas, essa pessoa aí, ela tem cara que vai me dar ouvidos, tem jeito que vai. Até na igreja, se eu convidar.
não é a toda criatura. E assim como o coração de Jeremias ardia com esse chamado, o nosso coração também tem que arder. E se o nosso coração não está ardendo, a gente tem que parar e perguntar a Deus por quê. Vocês se recordam lá do versículo 9, da parte primeira, parte A do versículo de Jeremias 20? Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Porque cada vez que Jeremias falava a mensagem, cada vez que ele falava em Deus, falava na palavra, falava na igreja, falava em se consertar, falava em fazer a coisa certa, ele apanhava, e apanhava literalmente, levava pedrada, era preso. Cada vez que ele falava, ele era rejeitado, ele era humilhado, ele era deixado de lado pelas pessoas, pelos amigos. Mas ele falava porque ele sabia que era mandamento de Deus e porque o coração dele ardia. Ele falou, quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Deus diariamente envia pessoas para ouvir a mensagem que está em você. Diariamente. As pessoas, elas estão perdidas, elas estão sem rumo, elas estão sem direção. As pessoas carecem da graça de Deus. Você conhece a graça de Deus, é por isso que eu digo que você tem a mensagem. Há um dom de Deus que todos precisam conhecer, todos precisam receber. É a vida eterna, é o perdão dos seus pecados, é a alegria da salvação, é a paz que excede a compreensão humana. É por isso que nós não podemos nos calar, é por isso que nós precisamos espalhar essa mensagem. Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 10, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas é sinônimo de evangelho, porque a tradução de evangelho é boa notícia, ou seja, coisas boas. Como as pessoas vão invocar se elas não ouvirem? Nós só podemos crer se ouvirmos a palavra. A palavra de quem? De Cristo, a mensagem que está em você. E nós sabemos, amados, que não há outro caminho, não há outra verdade. Não há vida sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a condenação, a morte. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só pode se tornar filho de Deus aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome debaixo da terra que possa salvar, que possa libertar, que possa curar, que possa transformar, que possa fazer de alguém nova criatura.
Sem Jesus ninguém tem acesso a Deus. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem esperança. Jesus certa vez disse o seguinte: eu sou. Ele disse: eu sou. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fale do que Jesus fez na sua vida. Fale do vazio que você sentia, mas que Jesus preencheu em seu coração. Fale de como Ele libertou você, de como Ele transformou a sua forma de ver e de viver a vida. Eu sei que a sociedade em que nós vivemos, ela jaz no maligno. Jaz do verbo jazer. Ela jaz no maligno. A sociedade em que a gente vive inverte valores, pratica o que é mal, se opõe até com certo ódio ao Evangelho, de falar de Jesus, de dizer às pessoas: há um caminho, há uma saída, há uma esperança, há um Deus capaz de te livrar da morte e de te dar a vida eterna. 1 Pedro 3:14, parte B e a 16 diz assim: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, sempre pronta, sempre pronto, sempre para responder. Por que você crê em dias melhores? Por que você tem esperança? Por que você acha que esta doença não é o fim? Por que você acha que esta situação pode ser resolvida? Responda: porque você tem esperança. Diga por que você tem esperança. Quem sabe você não está pensando da mesma maneira que Jeremias pensou há tantos anos atrás. Vocês se recordam do momento em que Deus chama Jeremias? Ele ainda não tinha passado por nada do que ele havia passado na passagem em que nós lemos no capítulo 20. Foi logo que o Senhor o chamou. Olha só o que ele disse. Jeremias 1:6-9. Então lhe disse eu, Jeremias: ah, Senhor Deus, porque ele foi chamado muito novinho. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: ô Jeremias, não diga isso, não passo de uma criança. Sabe por quê? Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. As palavras do Senhor, elas estão na tua boca. Elas estão na tua boca. É por isso que a nossa mensagem de hoje tem este título: a mensagem está em você. A mensagem está em você, meu amado, minha amada. Está em você. Jeremias falou: eu não passo de uma criança. Deus falou: não fala isso. A todos a quem eu te enviar, você vai, Jeremias. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Nós recebemos, amadas, no momento em que nós cremos em Jesus, você crê com o coração, confessa com a sua boca.
Nesse momento em que você crê e que você confessa, você recebe de Deus um dom, um presente maravilhoso. Sem Ele você não estaria aqui hoje. Sem Ele você não acreditaria na mensagem, na palavra, no Evangelho. Você não entenderia nada. Sabe quem é este presente, este dom? É o próprio Espírito de Deus. Deus nos dá o seu Espírito para que a gente possa, primeiro, se arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo, receber a salvação. O Espírito de Deus, ele nos capacita a exercermos dons, ele nos dá talentos. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a capacidade de transmitirmos a mensagem, de darmos testemunho. Amém? Recebemos o Espírito do Senhor, temos poder dado por Deus para anunciarmos a mensagem de Cristo. Atos 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder. Essa foi uma promessa que o Senhor fez aos seus discípulos, e essa promessa se cumpriu e ela acontece também nas nossas vidas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Confins da terra, qualquer bairro, qualquer cidade, qualquer país, qualquer lugar do mundo. Seja aqui, seja no Japão, o Espírito Santo de Deus te dá poder para testemunhar, para falar de Cristo, para divulgar esta mensagem que te deu vida, esta mensagem que te salvou, esta mensagem que te dá esperança, esta mensagem que te dá força nos momentos de fraqueza e que te ajuda nos momentos de dificuldades, que é a solução para as suas crises existenciais. Porque em Cristo nós sabemos de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Sereis minhas testemunhas. Vocês vão falar do que Cristo fez na vida de vocês. Vocês vão falar do que Cristo fez no seu coração, como Ele transformou seus pensamentos, como Ele fez com que você tivesse uma visão da vida nova. Uma visão nova. Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Tudo novo. Tudo novo. Vivemos em novidade de vida. Novidade de vida. Resumindo, na apostila dos adolescentes eu costumo colocar: então, nós fomos chamados para compartilhar o que Cristo tem feito em nossas vidas. Lancemos a semente, porque quando a semente cai em terra fértil, ela dá fruto. Ela dá fruto. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai. Fala para todo mundo, para toda criatura. Mas e se como Jeremias eu for rejeitado? E se como Jeremias eu for deixado de lado? E se essa vizinha não falar mais comigo? E se esse colega de trabalho ficar depois lá no trabalho me fazendo de chacota, me chamando de Bíblia, de crente? E se as pessoas não quiserem mais falar comigo?
É muito melhor obedecer a Deus do que se deixar intimidar pelo medo de ser abandonado pelos homens. Muito melhor obedecer a Deus. Muito melhor fazer a vontade de Deus. Muito melhor, não tem comparação. Nunca deixe de fazer a vontade de Deus para agradar outras pessoas. Muitas vezes as pessoas preferem desagradar a Deus para não perder os amigos, para não passar vergonha, para não ser deixados de lado, para não sofrer, vamos dizer assim como Jeremias, né, pedradas. É muito melhor obedecer a Deus, é muito melhor agradar a Deus. Se alguém não quiser mais ser seu amigo por causa de Jesus, é muito melhor ser amigo de Jesus. A gente quer ter paz com todos. A gente quer o bem de todos, quer estar em paz com todas as pessoas. Mas a Bíblia diz, enquanto depender de você, tenha paz com todos. Não é verdade? Mas às vezes não depende da gente. A nossa escolha é sempre agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, falar o que Jesus faz para a gente fazer. E se vamos desagradar pessoas à nossa volta, que não têm a mesma visão, que não querem, né, participar junto com você desse processo de crescimento, de obediência, de fidelidade, de compromisso com Deus. Os nossos adolescentes amanhã vão começar um novo tema, eles vão começar a trabalhar compromisso com Deus. Que você hoje possa assumir esse compromisso. Jesus em primeiro lugar. Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. Que a gente queira agradar em primeiro lugar ao Senhor. Amém? Agradar ao Senhor em primeiro lugar. Não se cale. Você tem a mensagem. Mensagem que salva, mensagem que cura, mensagem que liberta o homem de todos os males, de todo mal, e do mal maior, a morte eterna. Porque de que vale ao homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Então que você, como mensageiro de Cristo, possa cumprir o seu chamado, coração ardendo, a palavra de Deus sempre nos seus lábios, e que quando Deus, né, trouxer pessoas até você, que estas pessoas sejam ricamente abençoadas através da mensagem que está em você. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Que você possa louvar a Deus, porque a mensagem está em você. Não se cale, não se cale jamais, não se cale. A mensagem, ela está em você. Amém?